Acredito, em primeiro lugar, assim, que, de um lado, acredito que os militares eram os assassinos, criminosos, fascistas, etc., etc., coisa que não eram. De outro lado, o pessoal da direita acredita que as Forças Armadas nos liberaram do comunismo. Tudo isso, então, mostra que a discussão está centrada em torno de adesões puramente sentimentais, puramente emocionais, sem nenhum fundamento histórico. Os militares jamais foram os monstros que a esquerda os pintou e também jamais foram os libertadores do Brasil como eles próprios se pintam. O que aconteceu em 1964? Aconteceu que líderes civis como Carlos Lacerda, Adhemar de Barros, Aurmor Andrade e outros criaram um movimento popular que colocou nas ruas o maior protesto de massas que tinha havido até então, que foi a famosa Marcha da Família. Tem 1 milhão de pessoas na rua. O presidente João Goulart, apavorado, se juntou com o seu cunhado, Leonel Brizola, no Rio de Janeiro, para organizar uma resistência armada, mas desistiu. Ele contou os revólveres, viu que não ia dar para aguentar o tranco e foi embora para o Uruguai. E aí o presidente do Senado, Aurmor Andrade, decretou vaga à presidência da República e, automaticamente, o Senado nomeou o presidente e o vice, Raniero Mazzilli. Estava aí acabado o regime de João Goulart. Acabou naquele instante. Qual a resistência que os comunistas ofereceram? Nenhuma, fugiram todos. E daí os militares avançam, tomam o poder, escolhem como presidente o general Humberto de Alencar Castelo Branco e ele toma posse. A primeira coisa que ele diz, primeira declaração do novo presidente militar: a direita reacionária não dominará o país. Quem é a direita reacionária? Carlos Lacerda, Adhemar de Barros, Aurmor Andrade, o Senado, toda a liderança civil. Ao longo do tempo, os militares destruíram toda essa liderança civil, destruíram completamente a liderança direitista, acabaram com a atividade política, reduziram o Congresso a carimbador de decretos e governaram ao longo de 20 anos. Ao longo desses 20 anos, é verdade, eles combateram a guerrilha. O diretor da maior editora comunista do Brasil, Enio Silveira, uma semana antes de morrer, e as palavras dos moribundos têm peso, ele me disse o seguinte: a minha editora só sobreviveu durante esses 20 anos graças à ajuda que recebeu do governo militar. Quando a situação engrossava, eu ia lá para o Golbery, pedia dinheiro, ele dava. Ao mesmo tempo, havia a teoria da panela de pressão, que, por não querer cercar os comunistas por todo lado, deixou aberta para eles uma válvula. Qual era essa válvula? As universidades e a mídia. Entregaram as universidades e a mídia para os comunistas, e eles fizeram uma festa. Você vê, naquele tempo, quem andava junto com o general Golbery dando conselho a eles? Um comunista histórico, o Hélio Gaspari. Então, ora, o general Golbery, comparado com o Hélio Gaspari, era apenas um menino. Eu não tenho a menor dúvida de que a influência do Gaspari foi decisiva em cima dele. Resultado, quando terminou o regime militar, todas as forças políticas de direita, liberais e conservadoras, estavam destruídas, enfraquecidas, e só o que sobrava, a única força política que sobrava, que tinha força ainda para se impor, era o quê? A esquerda. E a esquerda tomou o poder já com o Fernando Henrique e assim por diante. A eleição do Collor, que foi feita inteiramente pela Rede Globo, se mostrou, vamos dizer, um artifício político monstruosamente fraco, porque o Collor foi derrubado a cuspidas por causa do caso do Fiat Elba. Quer dizer, com nada você derruba um presidente. Com nada a esquerda mobilizou a nação inteira. E a nação inteira foi atrás da esquerda, gente. Então, essa era a esquerda que o regime militar tinha criado. Então não venham esses militares, esses generais de cabelo pintado, se gabar para mim de que eles libertaram o país do comunismo. Ao contrário, vocês, militares, entregaram o país à esquerda, e a esquerda então dominou o país por 35 anos, humilhando vocês diariamente. E eu, durante a década de 90, eu ainda fiz várias conferências em entidades militares, o Clube Militar do Rio de Janeiro, o Círculo Militar de Belo Horizonte, a Escola de Comando de Estado-Maior, a Escola de Guerra Naval, etc., etc., mostrando para eles a falsidade da campanha que a mídia estava movendo contra eles. Eu levava para eles as provas de que eles estavam inocentes. E eu dizia,
processem esses camaradas, não deixem isso continuar. Mostrem para eles que caluniar as Forças Armadas tem algum preço. Eles nunca fizeram nada, 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 nada. Eles entregaram o país à esquerda desarmada, que nos dominou, nos roubou, nos achincalhou, tá certo? E destruiu o país por 35 anos. Isto é culpa das Forças Armadas. Não acreditem nessa história de que eles são nossos libertadores. Nunca foram. Por que é isso? É muito simples. Qual é a tradição intelectual das nossas Forças Armadas? Elas foram formadas desde o século XIX na mentalidade positivista. Positivista é a filosofia de Augusto Comte, tá certo? Que teve no Brasil mais influência do que em qualquer outro país do mundo. A ideia positivista é a extinção da atividade política e sua substituição por uma administração científica ditatorial, por uma de técnicos e militares. Esta é a doutrina positivista central. Eliminar, vamos dizer, a discussão política, a liberdade de discussão política e trocar tudo por concepções técnicas e científicas impostas desde cima por um governo de iluminados. Isto é a tradição central das nossas Forças Armadas. Eu acho que pessoas que não são capazes de reconhecer os seus erros não têm o direito de querer punir os erros dos outros. Então, isto eu estou falando não é para este ou aquele oficial, para todas as Forças Armadas. Eu nunca vi, dentro das Forças Armadas, o menor esforço para medir os efeitos desse erro positivista monstruoso. Hoje eles estão querendo de novo impor a norma positivista. Nós resolvemos tudo e não queremos ouvir os ideológicos. Quer dizer, como se eles fossem científicos, como se o positivismo fosse uma teoria científica e não uma ideologia das mais grosseiras e mais enganosas que o mundo já conheceu. E pior, uma ideologia chega, vamos dizer, ao seu maior sucesso quando ela já não é reconhecida como ideologia. Quando ela penetrou de tal modo no senso comum que ela parece a realidade mesma. Então, o positivismo ainda é o grande vitorioso no Brasil. E o positivismo não pode fazer face ao comunismo porque ele é o pai do comunismo. Ele abre as portas para o comunismo. Ele tapa a boca, vamos dizer, da direita, dos conservadores, dos cristãos, e daí sobra o quê? O monopólio ideológico da esquerda, como aconteceu no Brasil, gente. Nós temos que tomar consciência, nós temos que acordar, tá certo? E não temos que ser bonzinho com ninguém.